preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transportou humildade. Eu gostaria de apresentar a vocês o nosso querido amigo Alfredo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E em primeiro lugar, eu queria parabenizar a SECAMP pelo aniversário. Queria parabenizar também as pessoas que frequentam, a direção e a espiritualidade amiga que está sempre nos apoiando. E hoje nós vamos falar sobre a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Mas antes, a gente vai cantar uma canção. Ó, a gente não ensaia nada, gente. Vai ser tudo na base do improviso mesmo, tá? A influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Houve um momento tão importante na doutrina espírita, em que espíritos vieram da França para o Brasil, para que aqui se implantasse o Evangelho. Por isso, o Brasil hoje, dentro da doutrina espírita, é conhecido como coração do mundo, a pátria do Evangelho. Você reclama do seu país, mas já parou para pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, tornado tonho de mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha da gente desde a semente, vem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. Privilegiados, né? Estarmos num país que adota o maior índice da doutrina de simpatizantes, de tarefeiros da doutrina espírita, né? Nascer num país como o nosso, em que tivemos Chico Xavier, em que temos, né? Divaldo Pereira Franco e todos os ensinamentos que a espiritualidade trouxe para nós. Agora, de verdade, o que vocês não viram? Foi bom para dar uma relaxada. Gente, o nosso tema de hoje, ele está no Livro dos Espíritos, capítulo 8, da pergunta 798 a 802. O que é o progresso? Na definição do Google, o
O progresso é o avanço ou melhoria contínua em direção a um objetivo, estado superior ou desenvolvimento tecnológico pessoal. Significa ir adiante, indicando um movimento para frente. Já Leon Denis, em seu livro O Progresso, diz o seguinte, por sinal, vou contar primeiro uma historinha. Esse livro, eu fui em busca de um outro livro de Chico Xavier para completar a palestra e ganhei. Eu falei com o rapaz, falei, cara, primeira vez que eu vou fazer uma palestra no centro espírita que eu frequento e é sobre o progresso. Aí ele falou para mim, então espera um pouquinho aqui. Foi lá e me trouxe o livro de Leon Denis, O Progresso, e me deu. Olha, toma aqui, isso aqui é um presente para você. Fiquei tão feliz. Mas vamos lá. Leon Denis, em seu livro O Progresso, ele diz o seguinte: o progresso é a aspiração para o melhor, pelo bem, pelo belo. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Nos diz também que, do ponto de vista social, o progresso é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e a razão. É a aplicação no seio das sociedades humanas das leis, dos princípios suscetíveis de realizarem nelas a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade, de fraternidade, de aproximá-las o mais possível do estado de perfeição. Eis o que é o progresso na visão de Leon Denis. Lembrando a todos que somos espíritos imortais e eternos, criados por Deus, simples e ignorantes de conhecimentos, cuja destinação é chegar na outra ponta e sermos espíritos felizes. E isso é um processo muito lento. Alfredo, e se alguém não quiser avançar, não quiser progredir, o que acontece? Gente, ele vai, o progresso, ele é uma lei natural, é uma lei divina. Nós estamos aqui para progredir. A gente pode, inclusive, estagnar. É o livre-arbítrio. Não estou a fim de dar continuidade nisso aqui. Fica paradinho do jeito que está, mas não vai retroceder nunca. Quer dizer, o que a gente aprendeu, ele fica ali guardado. Sim. Né? A tendência, então, é progredir sempre. Sim. E Deus vai dar um jeitinho, às vezes a gente dá uma tropeçada, ver por que aquilo está acontecendo. Tem certas coisas na nossa vida que acontecem exatamente para isso. Para a gente parar, pensar e progredir, seguir em frente. Eu vou contar outra historinha. Eu sou um transplantado de fígado. E quando eu fui fazer meu transplante de fígado, em Curitiba, eu fiquei num hotel que era do lado das Edições Paulinas. E interessante, porque as Edições Paulinas, eu acho que é católico, né? E nessa livraria, eu achei um livro da doutrina espírita. Doutrina espírita. Livro dos Espíritos. Gente, eu fiquei tão encantado com aquilo. Eu não conhecia. Conhecia já o centro espírita. Mas não, tipo assim, entendeu? Vou lá resolver um probleminha, né? Mas foi quando eu conheci o livro dos Espíritos e comecei a ler, achei aquilo interessante. E no hospital onde eu ia fazer o transplante,
tinha uma freira que eu gostava dela, ela gostava de mim, eu falei para ela assim, ingênua, olha, eu achei o livro dos Espíritos, eu achei tão legal. Não quis queimar, né? Ela chegou para mim e falou assim, mas o Espiritismo não é nem uma religião, isso aí é uma doutrina. Eu falei, mas eu estou achando legal. Ela falou, então continua lendo. Mas vamos lá, gente. Bom, eu não sei se eu já falei, mas se falei, vou repetir. Quero destacar que o progresso não dá saltos, ele é lento. E outra coisa, e Deus é tão bondoso, misericordioso, que Ele nos dá várias oportunidades da gente voltar e reparar os nossos erros. Então, daí, o processo lento, mas contínuo. Um pouco a gente pode parar mais um pouquinho, dar aquela descansadinha, mas para trás, de jeito nenhum. Tá? Na visão espírita, temos o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso moral é o desenvolvimento contínuo da inteligência que vai nos permitir a compreensão do bem e do mal. Ou seja, não podemos começar com o progresso moral antes de saber a diferença do bem e do mal. É aquela história da matemática. Eu não posso resolver uma equação sem antes saber somar, diminuir. Então a gente tem que ir aos pouquinhos, mas continuamente. É inegável o progresso intelectual no século XX. A Revolução Industrial deu um impulso. Por sinal, o progresso intelectual, ele está mandando bala, né? Em compensação, nosso moral está meio devagar, né? A gente esquece, às vezes, de dar uma olhadinha para o lado, reclama de tudo, quer comprar tudo, e não é assim. No progresso do século XX, passamos da tração animal, carros puxados de boi, cavalo, para o trem, a vapor, automóveis, aviões. No meio de comunicações, o desenvolvimento do telefone. Quem lembra daquele telefone, né? Aquele pretão que a gente discava, que às vezes para fazer um interurbano tinha que ligar para telefonista, pedir e começar a rezar para ver se ia conseguir a ligação. E às vezes no meio da ligação, flop, caía e não tinha mais jeito. E a televisão, gente, que coisa, aquela caixinha com aquele pessoal tudo dentro falando. Eu lembro quando eu era guri coisa lá do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho. Então, meu pai comprou uma televisão e ninguém, eu morava na Vila dos Sargentos, e ninguém ainda tinha televisão. À tarde, todo mundo ia lá para casa para ver desenho, era aquela assim. Mas tinha um horário para todo mundo também ir embora. E agora a televisão está aí, né? A gente está aqui agora e sabendo o que está acontecendo no Japão. Que loucura isso, né? Mas vamos lá. Na medicina, o médico hoje faz uma cirurgia, o médico está aqui nessa cidade, através do computador ele faz uma cirurgia numa pessoa que está numa outra cidade, sem contar também os avanços, né, das vacinas, tão importantes. Tem gente que tem pé atrás com ela, mas eu particularmente acho importantíssimo.
Fiquei sabendo ontem que Albert Einstein, ele abriu mão da patente, ou seja, ele não quis patentear a vacina dele, que daria para ele muito dinheiro. Sabe o que ele falou? Eu não criei vacina para ganhar dinheiro, eu criei a vacina para salvar vidas. Que coisa isso, né, gente? Esse aí é o progresso moral. Exatamente. E que progresso, e que aula, né? Que show! E agora também teve uma outra médica aí que criou uma outra vacina e que também falou a mesma coisa. Não quero grana, eu quero é que todo mundo fique bem. Eu me emociono. O progresso moral é o aprimoramento contínuo do espírito, focado na superação do egoísmo e do orgulho, para desenvolver o amor, justiça, caridade, fraternidade, equilibra inteligência com sentimento. Estou ficando meio nervoso. A grande contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade está diretamente ligada ao progresso moral, a visão para o nosso interior. Vocês já pararam para pensar? Quem sou eu? Eu que eu digo, cada um pensando no seu eu. Quem somos nós? Eu sou esse cara que vem aqui, senta ali, presta atenção na palestra, está sempre contente. E quando Deus nos diz um não, será que eu continuo sendo essa pessoa serena, agradecido a Deus por ele ter dito não? Será que é assim? Quando você diz Deus dizer não, você quer dizer o quê? Dizer não é o seguinte: às vezes você faz oração, uma prece, e pede a Deus isso, pede a Deus aquilo, e não é atendido. Mas você tem que pensar que Deus é Pai. E o Pai, o que Ele quer para o Filho? Sempre o melhor. E às vezes, o melhor não é o que você está pedindo. Melhor é exatamente o oposto. Dizer não também, às vezes, pode ser que você perdeu um ente querido para a família. Então você tem que analisar bem aquilo ali. A doutrina espírita, ela não é punitiva. Deus não dá castigo. Ninguém vai virar churrasquinho do diabo, não. Ela é corretiva. Ela vai fazer com que você corrija teus erros e não vai te punir. Eu era um pai que punia, mas hoje em dia me arrependo muito. Quer dizer então, Alfredo, que, por exemplo, eu sou responsável pelos meus atos. Então, todo não que eu recebo de Deus, quer dizer que então são os desafios, as dores que eu estou passando. Mas a responsabilidade é minha, porque eu fiz alguma coisa de errado numa vida anterior ou nessa própria vida que futuramente, ou seja, tudo aquilo que eu plantei, eu estarei colhendo. Você não vai colher morango se você plantou aipim. De forma nenhuma. Então, em princípio é isso. O que você plantou, você vai colher. Se não colher agora, porque teve uma geada, alguma coisa, mas você vai colher aquilo que você plantou. Essa é a nossa caminhada.
O ai ai foi ótimo. O progresso intelectual e o moral são duas asas da evolução que dificilmente andam juntas. Eu, na hora que eu estava pesquisando, eu achei isso muito estranho. Como é que pode uma asa estar assim, a outra assim? Pode, mas não vamos discutir. São duas asas que não andam juntas. Normalmente o progresso intelectual está na frente, um pouco mais, no caso agora, bem na frente. Quando você vê aí, só para lembrar, existe um livro chamado Os Exilados de Capela, escrito por Edgar Armond. Então lá conta-se a história, para quem não leu ainda, mas só vou falar um resuminho para depois vocês irem lá buscar conhecer. Existia um planeta, um sistema solar chamado Capela, onde aquele que era um planeta de provas e expiações como o nosso e o que aconteceu? Eles evoluíram, eles chegaram ao momento de transição, ao qual nós estamos caminhando, chegaremos lá, progredindo, né, Alfredo? Progredindo. Então, o que aconteceu com eles? Nem todo mundo conseguiu evoluir, progredir, nem todo mundo conseguiu trocar, de fazer essa transição, penetrar no mundo de regeneração. Mas qual progresso? Isso, não, o progresso é a transição. Não, eles não conseguiram Progredir. Não, é isso que eu vou falar agora. Tá. Mas qual o progresso? Eles progrediram, e conta nesse livro de Edgar Armond, conta pra gente o seguinte, que eles progrediram intelectualmente. Faltou a questão moral, moralidade. Então qual foi a solução para que eles pudessem evoluir, não é? E Deus, na sua magnitude, na sua perfeição e na sua justiça, deu mais uma oportunidade a eles. Eles encarnaram, ou melhor, reencarnaram no próprio planeta Terra. E segundo Edgar Armond, nos fala que eles foram os egípcios que trouxeram a intelectualidade, conhecimento deles, claro que de acordo com aquele momento ali, né? Por quê? Porque moralmente ainda eles precisavam evoluir. Conta-se que a maioria, aliás, todos os capelinos, chamamos, evoluíram e já foram para o seu mundo de regeneração. E nós somos do planeta Terra, semelhante aos capelinos. E aí eu pergunto a vocês, quem quer ser conhecido como esse lado da Terra? Porque lá na frente vão falar da gente como a gente fala dos capelinos. Tinha um grupo lá, tinha um planeta chamado Terra, que a Jaqueline não conseguiu evoluir, não. Ela ficou para trás. Tô aqui quietinha, né? Eu falo dela que ela é minha esposa. Eu não vou falar a esposa do amigo, eu vou falar, eu falo dela que é minha esposa, eu não posso falar. Não, porque em casa depois eu apoio. Desculpa, foi só para dar. Não, obrigado. Emmanuel, no livro Recados da Vida, capítulo 3, nos fala sobre o progresso face dupla. Inegavelmente, o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora. Investir no espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação dentro da própria casa. Reconhece a necessidade da paz, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Organiza associações de várias matizes para as defesas dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na Terra é um flagelo crescente. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual, entretanto, por dentro mostra a chaga
de ódio e de egoísmo que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo poderá curar. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo. Materialismo que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá, pelo melhor, que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro, abolindo o prejuízo de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. O que é o materialismo? A doutrina que valoriza a posse do material. É aquela coisa do quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu tenho um carro, eu quero um carro zero. Eu tenho um carro zero, agora eu quero um carro elétrico. Né? Às vezes a pessoa não sabe nem mexer naquilo ali, mas eu quero um carro elétrico. Meu vizinho tem, por que eu não vou ter? Aquela pessoa que vai, sai ali na lojinha para comprar um par de sapato e volta para casa com 8 pares de sapato. Mas é incapaz de olhar o vizinho que nem a sandalinha de dedo tem ali. Né? Então, o materialismo é uma chaga. A gente tem que procurar acabar com ele. Então esse materialismo aí que Kardec se refere, não é a pessoa que não acredita no espírito. Ele não é aquele que só acredita no material. É o que vivencia o mundo material. Por exemplo, a gente pode acreditar na doutrina espírita, mas a gente ainda é materialista. Materialista no sentido do apego ao material. Então seria isso. Isso. Isso é só para mim. Então, pelo material as pessoas brigam. Quem não conhece casos de briga por herança, gente? Como tem, né? É o pai que trabalha pensando deixar alguma coisa, né, para os filhos, e chega no final, o coitado nem sabe de nada, e os filhos caem no tapa. Não vou me estender muito nisso, porque eu não tenho casa na minha casa. Então, e roupa suja se lava em casa. Mas estou evoluindo, estou achando que eu estou melhorando. Essa evolução é tão lenta, tem hora que a gente se pega traído pelo pensamento impressionante. Aí eu penso assim, caramba, estou eu de novo pensando nessa porcaria. Eu achei que eu já tivesse perdoado e volta de novo esse peso. Mas a gente tem que trabalhar todo dia, toda hora, todo momento que a gente vê que a gente está no pensamento errado, vamos mudar o foco, né? É impressionante a qualidade dos nossos pensamentos, como que a gente tem que vigiá-los, porque os nossos pensamentos, eles, através dos nossos pensamentos, vêm as nossas palavras, as nossas ações. Outro dia eu conversando com meu filho, ele está se preparando para o concurso, e ele me veio assim com uma coisa, um pensamento negativo. Aí eu falei para ele, cara, esse tipo de pensamento negativo, vamos pensar positivo, rapaz. A gente pensando positivo atrai coisa positiva. E ele falou para mim, pai, sim,
pensamento positivo atraísse coisa positiva, eu tinha tirado na Mega Sena. Na hora eu fiquei meio sem reação assim, com aquilo, mas depois eu fiquei pensando, Mega Sena varia de uma pessoa para outra, né? Às vezes, Mega Sena, uma família legal, eu acho que isso é Mega Sena, né? Você ter boas amizades, mas eu, a hora que eu encontrar com ele, eu vou dizer para ele, a minha Mega Sena, eu ganhei, ali. Quer dizer que a Mega Sena dele é a esposa. Essa é a minha Mega Sena. Robson, você nunca falou isso pra mim. Que Vamos conversar quando chegarmos em eu casa. carinhosamente chamo de meu livre-arbítrio. Mas, ó, carinhosamente, tá? Bom, finalizando, o progresso da humanidade começa por nós, principalmente da vigilância dos nossos pensamentos. Fazendo uma autoanálise, identificando defeitos e inclinações, ou seja, fazendo a tal da reforma íntima, que é uma coisa muito difícil. Concordo? Dificílimo. É esse tal de vigiar, ficar o tempo todo cuidando dos nossos pensamentos. Vamos procurar adubar coisas boas nessa cabeça. Primordial estarmos sempre atentos à qualidade dos nossos pensamentos, que devem buscar a prática do bem, cultivar valores como o perdão, paciência, caridade, utilizando os ensinamentos de Jesus como referência para a renovação moral. Leon Denis, de novo, só que agora outro livro, O Problema do Ser e do Destino, no item 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter nos fala. O pensamento é criador, dizíamos. Ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. É com a boa qualidade dos nossos pensamentos que vamos contagiar o bem, nos melhorar a nossa relação dentro da nossa casa, com o nosso vizinho, com a nossa comunidade, com a nossa cidade e assim transformar a humanidade. É isso, gente. Que Jesus nos proteja. Estou muito feliz. Obrigado. Esse é o objetivo, né, gente? Nós temos os nossos grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita, toda quarta-feira, às 18 horas, quem quiser iniciar, tá? E temos o estudo do Livro dos Espíritos e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o objetivo é esse, né? Quem a gente enxerga que possa estar aqui na frente, mesmo emocionado, mesmo, né? Mas com vontade, a gente pede, né, Cátia? A gente pede para a gente estar aqui junto, auxiliar a fazer as palestras também. É um grande momento. Por que é importante estar aqui na frente? É importante porque, acima de tudo, eu fico muito, quando eu falo aqui para vocês, eu fico muito preocupado com o que eu estou falando para vocês. Isso faz com que eu estude mais, com que eu queira aprender mais.
porque afinal de contas, eu estou formando uma palavra, eu estou formando um conhecimento. Eu estou levando para vocês, apesar da gente motivar e incentivar sempre o pensamento crítico, o autoquestionamento. Será que o que ele falou também está certo? Vamos buscar o conhecimento. A gente na palestra passada falou sobre Tomé, o duvidoso, da importância de Tomé. O quanto ele foi importante. Só acredito no Cristo, que o Cristo, que é Ele mesmo, que é Jesus, tem que mostrar as chagas dos cravos na mão dele. E eu consegui tocar. E ele foi lá, olhou, e aí, daí para frente, Tomé se tornou um dos maiores apóstolos do Evangelho de Jesus. Entendeu? Por isso que a gente precisa ter uma fé raciocinada e não uma fé cega. Fé cega, é tipo, normalmente tem dois gumes, Normalmente o mesmo lado que você fere, o lado de cima corta também, gente. Tá bom, Alfredo? A gente agradece muito a você. Já deu para perceber que ele não é só um grande chefe. Ele alimenta a gente e alimenta a gente. Exatamente, isso aí. Vocês são muito carinhosos comigo. Agora eu vou falar alguma coisinha também, você fica à vontade para fazer mesmo. Mais um segundinho. Claro, olha aí, enquanto isso eu vou colocando. É só para falar que não é só estudar, não é só pensar positivo. A doutrina espírita também exige a ação, ela quer ação, tá? Ou seja, vamos fazer o bem, vamos trabalhar. O Bruno está aí, cheio de atividade para a gente fazer. Só da caridade é uma salvação. Entendeu? É isso aí, gente. É pensar positivo e trabalhar, tá? Era só isso. Vamos cantar mais uma canção então, para a gente poder entrar no outro assunto. Então, todo dia, toda hora, todo instante, é momento de agradecer. Nos momentos mais difíceis, você pode e deve olhar para o céu e pedir a proteção dos amigos espirituais e principalmente vamos complementar o que o Alfredo falou para a gente? Vamos lá. Ei, nós somos um monte, Que legal. Vamos volta atrás. A influência do Espiritismo no progresso da humanidade é uma jornada pela sabedoria que transforma a consciência e impulsiona a evolução espiritual da sociedade. A sociedade evolui também. O progresso é exatamente isso. A doutrina espírita, ela auxilia na formação, porque nos faz enxergar a verdade, nos faz enxergar que responsáveis somos nós, que aquele Deus vingativo está fora, não existe. Não existe culpa, ninguém aqui é culpado, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Como diz o poeta, somos espinhos do nosso próprio caule, Somos nós mesmos que nos ferimos. Então, o Espiritismo traz uma proposta de transformação, é uma doutrina transformadora. Diz o nosso querido Raul Teixeira que doutrina espírita é para quem aguenta, não é para quem quer, não. Você tem que aguentar, você tem que reconhecer os seus erros, e aí a gente começa a afrouxar, a gente começa a desconfiar. Eu vou reconhecer o meu erro nada, eu prefiro terceirizar o problema e jogar para Deus a culpa. Agora, quando você reconhece os seus erros e busca consertá-los, quando nasce dentro de você o ímpeto, a vontade de consertá-los, pronto, você está a um passo da sua transformação, você está a um passo da sua renovação. E quando nós não queremos que isso aconteça, progredir, evoluir, ir para frente, compreender o que a doutrina espírita nos oferece, existe uma coisa chamada impositivo da renovação, meus amigos. E aí vem a dor, e aí vem a doença, aí vem problemas familiares, e aí vem um monte de situações
situações que te deixam no labirinto, que você tem que estar dando o teu jeito para sair. Porque não tem jeito, a gente tem que viver, a gente tem que continuar na nossa vida, mas a gente tem que dar um jeito de sair daquilo. Paz no coração, entendimento, esse conhecimento da doutrina espírita nos dá a possibilidade de sair desse labirinto, dessa encruzilhada que nós mesmos nos colocamos. Deus não tem culpa nenhuma disso aí, não. Nós mesmos somos responsáveis por nós mesmos. O Espiritismo sistematizado por Allan Kardec no século XIX propõe uma visão integrada da existência humana, unindo razão e fé. Baseia-se na comunicação com espíritos desencarnados e apresenta a reencarnação como um mecanismo de progresso espiritual. E para que todos lembrem, Jesus Cristo respondia a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Nicodemos era um mestre em Israel e mesmo assim ele ainda não entendia. Hoje nós temos mais capacidade de compreender do que Nicodemos, há 2026 anos atrás, né? Olha que legal, que bom, o quanto a gente já evoluiu, não é? Esse progresso, meus amigos, é maravilhoso. Sua proposta central é a evolução contínua. Nascemos, Deus nos cria, evoluímos, chegamos aqui no planeta Terra e estamos prontos para ultrapassar mais uma etapa da nossa evolução. Através de múltiplas existências, através da reencarnação, sempre buscando o aperfeiçoamento moral e intelectual. Apenas por esses dois viés, por esses dois canais, nós conseguimos evoluir. Eu ouvi uma vez um palestrante que ficou tão curta, eu falei, poxa vida. Eu ouvi uma vez um palestrante falando assim, eu não entendo, porque o cara fez 60 anos de idade e entrou na faculdade. Eu falei, que o palestrante falando um negócio desse, por isso que a gente tem que ter o senso do autoquestionamento. Gente, eu estou vendo gente se formar hoje com 80, 90 até, e vamos nos lembrar, a vida não acaba aqui. Ela continua, e esse conhecimento que você está adquirindo, seja a idade que for, você vai levar para o plano espiritual. Como o Alfredo falou aqui, nós somos uma tábua rasa, como John Locke falou para a gente, e dali, tudo que adquirirmos, nós vamos levar para a nossa evolução espiritual. E só vai acrescentar, a gente só vai estar ganhando cada vez mais com isso. Quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? A caridade, a moral e a evolução. O que é a caridade? Ao praticar a caridade, reconhecemos nossa união com todos os seres. É o amor em ação, manifestado através da ajuda ao próximo, sem distinção. Não vou ajudar aquele ali não, que ele mora na rua de cima, mora na rua de baixo. Isso não existe. Jesus cuidou de todos. E se você tiver alguma dúvida da sua vida, do seu proceder, vinde Jesus. Veja o que ele fez e faça igual. E com certeza você amará sem distinção. A moral, é preciso desenvolver o nosso moral, não é a moral, ou moral. Uma ética baseada na lei de causa e efeito. Olha aí a causa e efeito. Tudo o que eu faço, ele volta para mim. Eu costumo dizer o seguinte: quando você aponta um dedo, tem 3 voltados para você. Ó. A gente precisa, eu sempre lembro disso, quando eu aponto, o dedo logo, opa, calma, Robson, não é assim. Vamos com calma, vamos devagarzinho. Evolução. A crença na evolução espiritual continua através de reencarnações. Cada vida oferece oportunidades de aprendizado e crescimento. A vida de cada um de nós é muito importante para Deus e principalmente para nós mesmos. Tudo que a gente aprende aqui, a gente vai crescer, a gente vai evoluir. Então, meus amigos, proponho a todos nós, eu também me coloco nesse meio, que é óbvio e claro, né, que às vezes a dor dói. Todo mundo dói. Mas a gente tem que enxergar na dificuldade não, um desafio que está à nossa frente, que existe alguma coisa, meu Deus, que eu tenho que aprender com esse desafio, com essa dificuldade. E aí a gente melhora. Até o nosso coraçãozinho fica mais aquecido.
Contribuições para a ciência e filosofia. Isso que a doutrina espírita contribui. A racionalidade, a possibilidade de raciocinar. Você hoje senta para ouvir uma palestra, você não vai ficar só ouvindo, como eu falei aqui, o que a pessoa que está à frente está falando. Mas você vai raciocinar, peraí, então é por isso, é por aquilo. Mas qual a base? Qual o fundamento? Onde eu vou buscar? Vamos lá no livro dos Espíritos ver se é isso mesmo. Esse é o objetivo, certo? Exige provas e verificação, não aceitando dogma, mas cegamente. A busca pela verdade, que é o grande princípio filosófico. Filosofia já quer dizer isso, é a busca da verdade. Estimula-nos, nos questionarmos, né, sobre a natureza, vida e morte. De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Integração. Unifica conhecimento científico com espiritualidade. E Kardec nos disse, né? Quando a ciência estiver certa e o espiritismo estiver errado, fique com a ciência. Por quê? Os espíritos trouxeram para a gente todas as informações necessárias naquele momento, em 1857, no século XIX. É o que nossa mente consegue entender, captar. Daqui a pouco, a ciência vai acabar descobrindo alguma coisa, uma informação bem mais além. Como eu tenho falado para os nossos amigos aqui do estudo do ESG, né, do estudo sistematizado da doutrina espírita, hoje nós já temos possibilidade de entender a lei das cordas, que Albert Einstein trouxe para a gente, e tantos outros cientistas, né, trazendo para a gente tanta a lei da relatividade, o átomo não era o último elemento, agora já está dividido em quark, né, os hadrons, né, aquele colisor de partículas que tem lá na França, vai mostrando cada vez mais que a ciência está avançando. Eles querem, e a gente sempre fala, eles não. O espiritismo não é pseudociência, a lei de religião. Não. O que eles chamam de consciência, nós chamamos de espírito. Para eles é consciência. Eles têm que falar alguma coisa diferente para não ficar igual, para não admitir o erro, né? Vamos lá, impacto social. O que acontece na sociedade com o ensinamento da doutrina espírita? Nós vamos ver lá na frente, gente. Agora não. Mas lá na frente, nós vamos ver como é que o tempo é pouco, né? Lá na frente o mundo vai se transformar. Sabe por que vai se transformar? Porque o nosso amigo Nando Cordel canta uma canção que diz assim, ó: a paz do mundo começa em mim. Eu queria mudar o mundo, o planeta, não consegui. Vou tentar mudar o meu país, não consegui. Vou tentar mudar o meu estado, não consigo. Vou tentar mudar a minha prefeitura, meu município, não consigo mudar, 100% que eu estou falando. Vou tentar mudar a minha rua, não consigo. Vou tentar mudar a minha casa, então. E também não consigo, porque normalmente mora mais de um na minha casa, né? E a gente descobre que primeiro eu tenho que me mudar, e isso vai fazer com que o outro mude. Quando eu tenho, trabalho a fraternidade, e quando eu trabalho a igualdade, quando eu torno isso intrínseco em mim, tudo ao meu redor muda. E as pessoas vão se magnetizando, caramba, mas aquele modo de vida da pessoa é legal, né? Eu tive amigos que falaram assim, tu é espírita, né? Falei, sim, sou um simpatizante na época, eu falei, né? Eu quero ter um cara tranquilo, calmo, gosto de conversar sobre assuntos interessantes, né? É isso, gente, é isso que a gente precisa, olhar o próximo, auxiliar o próximo, estender a mão quando necessário, estudar, compreender, entender, principalmente nos transformar. Construir uma sociedade mais justa. A doutrina espírita reconhece que todos somos espíritos em evolução, eliminando barreiras artificiais de raça, classe e religião. Não vai dar tempo, mas Bezerra de Menezes falou para a gente, ensinou para a gente o seguinte: a religião do futuro, o espiritismo, não é a religião do futuro. Não pense que lá na frente a doutrina espírita será a religião do futuro. Todo mundo no mundo vai ser espírita, os muçulmanos, os
hinduístas, os protestantes, não. Bezerra de Menezes nos ensina que a doutrina espírita é o futuro da religião, porque nós vamos um dia nos irmanarmos, seremos fraternos, queiram ou não queiram. Se tem alguém que não queira ser, eu lamento dizer, mas terá que ser um dia. Vai ser isolado da terra. Para não ser, vai ser isolado da terra. Isso, Sara. Entenderam? É o progresso, é a influência da doutrina espírita na nossa sociedade, no nosso meio, na humanidade. É dessa forma, é mudando cada coraçãozinho individualmente, para depois os outros. A gente vai criando um negócio chamado psicosfera. A nossa psicosfera vai mudando. Gente, quando tua casa começa a ser mais igualitária, mais fraterna, mais respeitosa, mais cooperativa, ter mais compreensão, tudo muda. Agora, se tem um que quer bater de frente com todo mundo, vai ser complicado, vai ficar difícil. Entende? Mas se um dia esse um que cria todas essas adversidades, esses desafios para cada um de nós, ele vai compreender. E é isso que é ser espírita, é entender que o contexto da doutrina é que será o futuro de todos nós, e não, seremos todos espíritas. Espíritas a gente já é desde que o mundo é mundo. Só que Jesus não podia falar isso para as pessoas lá. Se ele falou que é preciso nascer de novo, o cara não entendeu. Imagina se ele fala aqui em reencarnar. Não, todo mundo vai reencarnar, nascer de novo, como foi falado em 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos. Entenderam? E, vamos ver se eu consigo, os aspectos éticos, uns 3 minutos já. E aplicações práticas. Aquele relógio está atrasado, hein? Responsabilidade social, respeito pela vida, humildade, tolerância, perdão e reconciliação. Estou passando para vocês a técnica, é só fazer, tá? Fácil? É facinho, beleza. O espiritismo e a educação. A educação espírita busca formar indivíduos conscientes da sua natureza espiritual. Eu vou passar para finalizar, tá? Desafios e perspectivas atuais são o ceticismo, aquele que é meio materialista, não acredita tanto na coisa, né? A conectividade, adaptar-se às novas tecnologias e comunicação digital, que está evoluindo, como o Alfredo falou. Desafio, né? O ecumenismo, todo mundo se compreender, como ele falou da freira aqui, é tão lindo. Nós temos um projeto aqui na cidade de Araruama que é lindo, é ecumênico. Cada dia, uma religião, olha que lindo, gente, leva alimento para os moradores, não é moradores de rua, não, como é que era o nome mesmo? Em situação de rua. É, isso aí. Não, nem situação de rua, não, outro não. Isso aí, situação de vulnerabilidade, Robson Cecílio. Em situação de vulnerabilidade. Então, a igreja evangélica tal, depois a doutrina espírita, é o católico, e todo mundo se junta ali para poder. Pois é o que a gente faz. Nós conhecemos lá o representante da igreja de São Jorge, né, em que a gente normalmente nós levamos a eles roupas, mantimentos, para que ele também possa, junto com a igreja católica, isso que a gente precisa, gente, não é religião. Eu simpatizo com o SECAMP, eu venho aqui, eu sinto, gosto das pessoas, é a minha simpatia, mas a gente tem que entender que nós temos que dar as mãos a todas as religiões, a todos os irmãos. Somos todos filhos de Deus iguais. Deus nos cria simples e ignorantes, vamos evoluindo, vamos crescendo. Entendeu? Esse é o caminho. Personalidades. Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, Divaldo Franco. Tem ninguém parecido com ninguém. Tá tudo galã de Hollywood, cara. Os galãs de Hollywood todos ali, ó. O Chico ficou um espetáculo disso. Vamos lá, fechando então. A força propulsora para um futuro melhor é a transformação individual e aí é o progresso coletivo. A visão esperançosa
O Espiritismo oferece otimismo e propósito para enfrentar desafios. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo, através da mediunidade, né? Todos nós somos médiuns, hein? Não vamos esquecer disso não. Quando você pensa, tu já está, né, entrando numa sintonia de uma determinada classe de espírito. Então, cuidado com o que você está pensando. Ao integrar razão, espiritualidade, caridade e justiça, o Espiritismo permanece como força propulsora para o progresso contínuo da humanidade. Esse é o nosso recadinho. Espero que a gente tenha sido claro. Alfredo foi uma grata surpresa, mandou bem, mandou